Oi, gente, tudo bem? Quem ainda não teve a oportunidade de me ver nos primeiros encontros que nós conseguimos ter antes de tudo isso, eu sou a professora Priscila Belardi e irei estar junto com vocês nessa disciplina ACP2, né? Dentro desse novo processo que é o ensino remoto, tentaremos trabalhar essa disciplina de modo bem fluido, de modo bem tranquilo, porque nós não precisamos passar por mais tensões nesse momento. Então, eu busquei planejar da melhor forma possível essa disciplina para que nós pudéssemos cumprir a nossa meta, que é resgatar o que vocês já aprenderam na disciplina ACP1, tentando visualizar de que maneira os ensinamentos e os preceitos da abordagem centrada na pessoa pode ser aplicado aos demais contextos da nossa atuação, da atuação de vocês enquanto futuros psicólogos, tá bom? E vamos tentar trabalhar da melhor maneira possível, sem passarmos por muitas dificuldades, porque nós não precisamos mais de muitas dificuldades, tá? Então, a minha primeira proposta para essa disciplina é trabalhar um texto que é muito didático, bem tranquilo, que é o texto Revisitando as Fases da Abordagem Centrada na Pessoa, da Virgínia Moreira, que é este texto que vocês já receberam, né? Logo lá no início da nossa disciplina, em março. E nesse texto, a Virgínia, ela vem resgatar um pouco o pensamento por trás do desenvolvimento da abordagem centrada na pessoa, tá bom? Então, o que a autora propõe? Ela propõe sistematizar o desenvolvimento da ACP, tentando trazer ao leitor a compreensão que hoje nós temos uma diversidade, um desdobramento da ACP espalhados pelo mundo todo, mas que teve uma origem lá com Rogers em termos de divisibilidade. Mas é importante chamar a atenção que Rogers ele não se preocupou em dividir sistematicamente a sua abordagem. Na verdade, as pessoas que estudam Rogers, e aqui nós vamos ter alguns autores que a Virgínia vem citando ao longo do texto, o próprio Wood, ele vem trabalhar nessa perspectiva de divisão da abordagem, desde uma abordagem mais ampla até uma ampla individualista, até uma abordagem mais ampla, até uma abordagem mais específica, de uma certa forma. Então, a gente pode falar que o pensamento rogeriano ele sofreu uma evolução ao longo da sua carreira profissional, né? E que nós vamos, para sistematizar essa mudança, deve-se a ter que, em determinados momentos, Roger teve interesses específicos dentro da sua abordagem. Porque essa mudança de interesse de Rogers fez com que a abordagem proposta por ele, a teoria criada por ele, sofresse uma expansão. E isso foi importante para difundir a ACP ao longo do tempo. Tá? Então, eu não vou me ater agora, até porque eu não quero deixar o vídeo muito sobrecarregado, e eu peço que vocês leiam a apostila, até por um processo de resgatar, porque como eu falei, vocês estão agora no momento de aplicar o que vocês já aprenderam lá na ACP1, aplicar esses conhecimentos em outras áreas, em áreas de atuação profissional para aqueles que se identificam com a proposta. Tá? Então, nós vamos falar de fases. Vamos pensar em fase? Vamos pensar em 3 fases, que são as fases assim, que nós mais costumamos ouvir em termos de ACP, né? Em termos de Carl Rogers. Vamos pensar em fases. Nós vamos pensar
numa primeira fase, que é a chamada fase não diretiva, que vai durar em torno de 10 anos, de 1940 a 1950. Então, o que estava em evidência nessa fase? Por que ela foi chamada de fase não diretiva? Porque a característica principal dessa fase, como o próprio nome está sugerindo, é a postura passiva do terapeuta. A passividade do terapeuta era a característica mais evidente nessa primeira fase, nessa fase da teoria. Então, a não diretividade acabou causando uma visão um pouco crítica em termos de teoria da abordagem centrada na pessoa, porque é como se o terapeuta não existisse e deixasse a cargo do paciente, que ali a gente denomina cliente, a condução da teoria, a condução da terapia. E hoje, na nossa prática, já na prática clínica, a gente consegue perceber que se você tem essa conduta com o seu cliente, a terapia ela trava, a terapia ela acaba, o cliente acaba ficando ali no estado como se fosse congelado realmente. Então foi se percebendo ao longo do tempo que esta conduta do terapeuta não era benéfica, não se tornava benéfica em termos de condução terapêutica, tá? Mas lembrando que, antes de nós falarmos propriamente dito sobre essas fases, é muito importante trazer aqui em evidência o conceito-chave da ACP. Qual que é? Vocês lembram? O conceito principal que Roger vai trazer enquanto teoria? Eu não estou esperando vocês me responderem, até porque eu não vou conseguir ouvi-los. Mas vamos falar de uma tendência, tendência atualizante, que é o conceito-chave, o conceito principal, que Roger define como uma tendência inerente, presente em todos os seres humanos, de desenvolver-se rumo a uma direção positiva. Uma tendência a estar buscando uma atualização, uma positividade, um crescimento pessoal. E isso é muito importante a gente ter isso em mente. Por quê? Porque quando chega um cliente no seu consultório, você tem que identificar nele um estágio que realmente é um estágio de busca por auxílio. Então, se ele está em busca de auxílio, é para auxiliar algum processo que ele venha passando ou que ele esteja passando. Então, é necessário haver ali um conflito, um sofrimento, algo que nós podemos dividir entre positivo e negativo. Vamos dizer que ele chega do lado negativo e você, enquanto terapeuta, vai conduzindo o processo, fazendo com que ele transite até um processo de reconhecimento do próprio self, um reconhecimento do próprio sentimento, um processo de busca por crescimento pessoal, de superação das suas dificuldades. Isso é muito importante que nós, enquanto terapeutas, tenhamos clareza sobre esse processo. É importante que, para que haja essa movimentação, você consiga identificar uma demanda com a pessoa que chega em busca deste auxílio. Então, dentro desse contexto, nós vamos falar do conceito-chave da ACP, lembrando vocês, na verdade, deste conceito-chave, que é o conceito de tendência atualizante, tá bom? E aí, voltando para a questão das fases, nós vamos falar dessa primeira fase, dessa fase não diretiva, que sofreu inúmeras críticas justamente por conta do que eu falei há pouco, que deixar a cargo do cliente a condução da terapia não é um processo que eu, enquanto psicóloga, identifico como sendo um processo
benéfico, positivo para a condução terapêutica. Então, aí vocês poderiam estar me perguntando, eu fico imaginando aqui as perguntas de vocês, porque eu já dei essa disciplina em outros momentos e eu estou recordando as perguntas que os alunos fizeram à época. Então, é muito importante vocês saberem e de repente vocês perguntarem, mas professora, o que nós devemos fazer? Nós devemos começar a falar. A gente vê sempre no filme que o terapeuta fica de um lado caladinho e deixa ali o paciente tomar a iniciativa do diálogo, da conversa, né? Então, o que eu faço enquanto terapeuta? Eu busco sempre iniciar e facilitar o processo, fazendo com que o terapeuta, fazendo com que a pessoa que está ali se sinta à vontade para dialogar. E aí você tem que usar das suas técnicas para facilitar aquele diálogo, aquela conversa, e aí conduzindo o processo. Mas nessa fase, a fase não diretiva, não era assim que acontecia, né? A verdade, a conduta do terapeuta era uma conduta de passividade, deixando a cargo do cliente, do paciente, como bem se denominava na época, a condução do processo terapêutico, e isso gerou inúmeras críticas dentro do que se desenvolvia. Então, se tinha uma técnica de permissividade, né, como a Moreira está falando aqui, na página 538, nessa fase se privilegiava-se a técnica da permissividade através de uma postura de neutralidade do terapeuta. Então, isso fez com que houvesse uma imagem negativa da abordagem, né? A ACP, na verdade, quando eu iniciei os meus estudos em psicologia e que eu vim conhecer a ACP, né? Assim como vocês estão conhecendo, estão nesse processo de conhecer, se tinha uma imagem um pouco romântica, um pouco de deixar fazer, deixar levar, laissez-faire, e aí isso eu vim percebendo que não era bem dessa forma, não é dessa natureza, não é dessa metodologia que a ACP se faz, mas sim de técnicas e de percepção que existem condições facilitadoras no processo terapêutico, tá bom? E aí, essa ideia de não diretividade foi uma ideia inicial que trouxe prejuízos à imagem da ACP até então, tá? Então, nessa fase, segundo o UD, como a Moreira coloca aqui, o psicoterapeuta, ele renuncia ao papel de especialista, né? Ele renuncia ao papel de condutor da terapia, adotando uma postura mais passiva dentro desse processo. Então, mais ou menos por volta da década de 50, que é quando se dá uma outra roupagem, vai começar a segunda fase, né, para a gente ter assim, bem metodologicamente dividido, vai começar a segunda fase, que é a fase denominada reflexiva. E aqui se dá essa nova postura, né, se dá em proporcionar ao cliente uma centralidade maior. Haverá uma postura um pouco mais ativa do terapeuta, mas ainda o foco é o cliente e a condução dele no processo. Então, sugere-se um papel mais ativo por parte do terapeuta, né? Mas ainda assim o cliente é o foco principal dentro desse processo. E aí, nessa fase em que nós estamos, a Moreira vai dizer assim, que vão surgir, qual é a importância dessa fase, da fase reflexiva? É porque vai ser desenvolvida a teoria das atitudes facilitadoras. Vocês lembram quais são essas atitudes facilitadoras? Vamos lembrar? Então, a gente vai falar que deve existir, que
segundo o qual o psicoterapeuta deve apresentar 3 condições para que ocorra crescimento do cliente. A primeira condição é a empatia por parte do terapeuta. A segunda condição, a aceitação positiva incondicional por parte do terapeuta. E a terceira condição que é proposta nessa fase é a congruência, tá bom? Vamos lembrar? Vamos lá ver quais são essas 3 condições novamente. Empatia, aceitação positiva e incondicional e a congruência. Vamos lá lembrar o que seria cada uma delas? Vocês sabem? Vamos lembrar vamos ler como é que está aqui no texto, aqui na página 539, tá bom? Através da empatia, o psicoterapeuta busca perceber e compreender o mundo do cliente na perspectiva dele, ou seja, a empatia é o fator que possibilita você, enquanto terapeuta, transcender do seu lugar para o lugar dele, colocar-se no lugar dele, sentir como ele sente, tá bom? Já a aceitação positiva incondicional consiste no respeito incondicional por parte do psicoterapeuta à individualidade do cliente, respeitando o cliente enquanto pessoa. Lembrando que a proposta principal da ACP é acreditar que aquela pessoa que está ali, ela está em busca de um quê? De uma positividade. Ela apresenta o que Roger fala de quê? Vocês lembram? Nós vamos pensar que existe uma tendência atualizante, uma tendência positiva, uma tendência ao crescimento pessoal. Então, a aceitação positiva incondicional é uma condição facilitadora do terapeuta, tá bom? A segunda, ou melhor, a terceira condição que é colocada quando a gente fala de ACP é a própria congruência. E o que é a congruência? Vocês se acham congruentes entre o que vocês sentem e o que vocês falam e o que vocês fazem? É congruente a postura de vocês? Ou vocês estão em constante incongruência, em constante conflito? Para o Rogers, nessa fase, é importante que o terapeuta esteja atento às suas próprias emoções, aos seus próprios sentimentos, comunicando isso, fazendo com que o cliente perceba essa congruência nele. E isso é uma condição que realmente na prática e na clínica, né, nós fazemos, estas condições, elas estão presentes, e se você consegue ter uma atitude empática com seu cliente, consegue ter uma aceitação daquele cliente e está em contato com os seus próprios sentimentos, são situações e são condições que te ajudam a realizar o teu processo psicoterápico. E aí, essas condições, elas são trazidas de maneira mais enfática na fase denominada fase reflexiva, que vai mais ou menos lá de 1950 a 1957, tá bom? Passando ainda sobre essa situação, a autora Moreira, ela vai falar que, resumindo, que são situações construtivas para a mudança da personalidade. Que condições seriam essas, né, segundo os autores? Que 2 pessoas estejam em contato psicológico, ou seja, terapeuta-cliente, que a primeira, a quem chamaremos cliente, esteja em um estado de incongruência ou conflito, estágio vulnerável ou ansiosa, que a segunda, a quem chamaremos de terapeuta, esteja congruente, tá? Ou integrada na relação, esteja atenta, esteja ligada ali com seu cliente,
certo? Que o terapeuta experiencie consideração positiva e incondicional pelo cliente, olha lá as condições facilitadoras, tá? 5, que o terapeuta experiencie uma compreensão empática dos esquemas de referência interna do cliente e se esforce por comunicar esta experiência ao cliente, ou seja, o cliente ele vai estar ali comunicando como ele está se sentindo e você na sua análise empática, incondicional, você consiga comunicar ao seu cliente para que ele perceba, o próprio sentimento. Porque muitas vezes o cliente vai falando e ele não se dá conta do significado, do conceito, do sentimento que está envolvido ali dentro daquele processo. E você, enquanto terapeuta, você tem que comunicar, fazer um exercício de devolutiva para ele, de devolver para ele, para que ele perceba para que ele perceba o sentimento envolvido naquela comunicação. Isso é muito importante dentro do processo terapêutico, tá? Que a comunicação ao cliente da compreensão empática do terapeuta e da consideração positiva e incondicional seja efetivada pelo menos num grau mínimo. É isso que eu estou falando. Você tem que tentar, você pode não conseguir no todo devolver para o seu cliente a forma como você compreendeu o processo, mas dentro de uma construção terapêutica, dentro de uma vivência terapêutica, essa possibilidade ela vai sendo efetivada, tá? E aí, Roger enfatiza um aspecto muito interessante dentro desse processo que eu quero dialogar com vocês, tá? Roger enfatiza o abandono do interesse diagnóstico, sempre priorizando a capacidade de desenvolvimento inerente à pessoa. Nossa, esse ponto aqui, ele sempre é polêmico dentro da sala de aula, né? E os alunos questionam assim, é possível abandonar o diagnóstico? Você está ali com um cliente com um CID F84. Vocês sabem o que é F84? Transtorno do espectro do autismo. Vamos imaginar que você está ali com esse CID e que você, enquanto terapeuta, tem que encontrar condições facilitadoras para o desenvolvimento e para ajudar aquela pessoa a entrar em contato com os próprios sentimentos. Como fazer isso? É possível deixar de perceber aquele indivíduo como autista e vê-lo como uma pessoa que, independente de um diagnóstico, apresenta sentimentos, pensamentos, emoções, comportamentos? É possível? Eu quero deixar essa reflexão para vocês, tá? Para que vocês pensem sobre isso. É possível ver a pessoa pela pessoa? É possível ver a pessoa sem um diagnóstico? É possível acatar essa proposta do Roger 100%? O que vocês acham? Será que é possível nós, enquanto terapeutas, deixarmos de lado os CIDs e olhar as pessoas pelas pessoas? Essa é a proposta de uma abordagem humanista. Quero que vocês pensem e reflitam sobre isso. Então, no final dessa fase, Roger vem com esta proposta de abandonar o diagnóstico, de abandonar, né, e perceber, priorizar o desenvolvimento inerente à pessoa. Vamos pensar sobre isso? Tá? Ok? Na próxima fase, que vai ser denominada fase experiencial, vai em torno de 1957 até 1970, tá bom? Onde nós temos aqui o lançamento do nosso querido Tornar-se Pessoa, que é a obra de referência do Rogers. Já leram? Vocês têm? Eu comprei esse aqui no sebo virtual. Quase todos os meus livros eu compro no sebo virtual, chega na minha casa direitinho. Eu gosto de livro assim, ó. Ainda com... Esse aqui foi R$50.
mandei buscar pela internet. Então, sugiro vocês a fazerem a coletânea, tá? Se vocês quiserem, e começar a construir a biblioteca pessoal de vocês. Olha ali a minha, ali em cima. Tem alguns aqui, tem uns na universidade. Então, eu sugiro que vocês possam estar. Mas voltando para cá, voltando para a disciplina, voltando para a discussão que nós estamos pensando, né? O que é essa fase experiencial? Qual é a característica principal, além da nossa querida obra, né? Qual? Experiencial devido a quê? Experiencial devido à mudança da conduta rogeriana que, influenciada pelo conceito de experienciação de Eugene Gendlin, conhecem? Vamos pesquisar, hein? Passou a focalizar a experiência vivida do cliente, do psicoterapeuta e entre ambos. O que significa isso, né? Que experiência é essa? São as vivências, por isso a fase chamada experienciação. Fazer com que o cliente entre em contato com as suas experiências em consultório. E aí a gente vai falar de experiências traumáticas, a gente vai falar das suas vivências, de situações que trouxeram o cliente até você a procurar, a ir buscar ajuda. E aí é necessário colocar em ação aquelas 3 atitudes: empatia, aceitação positiva incondicional e incongruência. E congruência, desculpe, né? E aí é importante que você perceba que nessa fase, a partir dessa influência, Rogers priorizou o foco do processo terapêutico na experiência. Nessa fase, o objetivo da psicoterapia é ajudar o cliente a usar plenamente a sua experiência no sentido de promover uma maior congruência do self e do desenvolvimento relacional. Ou seja, a ênfase dessa fase experiencial recai sobre a vida inter e intrapessoal e a relação terapêutica passa a adquirir significado enquanto encontro existencial. Exatamente, a ênfase está na relação terapeuta-cliente e o foco está na experiência do cliente e também na experiência do terapeuta, na empatia do terapeuta, na capacidade que este tem de colocar-se, de vivenciar junto com o seu cliente, tá? Aqui é enfatizada a autenticidade do terapeuta enquanto atitude facilitadora. Congruência, gente. Não, é totalmente sofrível para nós estarmos diante de um caso e você está sofrendo para trabalhar com aquele caso. Eu costumo dizer assim. É necessário que você reconheça as suas limitações enquanto terapeuta e reconheça até onde você consegue ir com aquele caso, com aquela situação. Né? Priscila, eu posso abandonar um cliente se eu não conseguir trabalhar? Pode. Você pode, você passa, você transfere, você direciona, você encaminha. Se você perceber que você não consegue estar ali plenamente diante daquele seu cliente, o processo terapêutico ele não vai fluir. Vão ser 2 pessoas em sofrimento, vão ser 2 pessoas em incongruência. Lembrem, para que o processo terapêutico flua, é necessário que haja uma pessoa incongruente, cliente, e uma pessoa congruente, terapeuta. Se ambas estiverem incongruentes, pode esquecer que não vai rolar, tá bom? Então, o psicoterapeuta deve confiar em seus próprios sentimentos, sendo congruente com a própria experiência, ou seja, a sua experiência passa a ser entendida como parte da relação terapeuta-cliente, tá bom? É uma relação bicentrada, é uma relação em que são 2 pessoas, terapeuta e cliente, tá bom? É uma relação bicentrada. O psicoterapeuta utiliza de seus sentimentos como movimentos dirigidos ao cliente
ocorrendo um diálogo íntimo e intersubjetivo entre ambos. O que é que isso significa? O que é uma conversa íntima? Um diálogo íntimo, um diálogo intersubjetivo, tá? Vou dar um exemplo meu, ok? É muito comum você receber na clínica, eu trabalho com crianças, trabalho com crianças e com adultos, mas hoje a clínica vem muito forte essa questão da criança, o cliente é a criança. Eu gosto de trabalhar com crianças. E eu recebo muita criança na clínica com desajustes em função de lares dissociados, de lares que os pais se separaram, que houve uma separação traumática, que a criança foi exposta a situações adversas e que refletiram no comportamento e desenvolvimento delas. Bom, então, muitas vezes a criança, quando chega no teu consultório, ele vem caladinho, ele não vem aberto à conversa, ao diálogo, e você tem que sentar ali no chão, tem que pegar o seu brinquedo, tem que brincar com ele e ir se colocando naquele lugar. Olha lá, empatia, tá? E aí, por exemplo, eu, Priscila, fui também, cresci em um lar em que os pais foram separados. Então, eu tenho experiência aí no assunto, tá bom? Então, é muito comum eu, enquanto terapeuta, conversar isso com eles, dependendo do grau de compreensão, tá? E dizer que eu sei exatamente o que ele está passando, porque eu já passei por isso. E aí, são atitudes facilitadoras que vão fazendo com que aquela criança vá saindo do seu mundo intrasubjetivo e adentrando em um mundo intersubjetivo, um mundo de troca, tá? Uma experiência de troca. Então, é importante criar condições facilitadoras para o processo terapêutico. Isso é muito importante. Muito importante, tá? E aí é claro que existem muitas dúvidas que geram para o jovem terapeuta sobre como conduzir esse processo. E eu digo para vocês, no início não foi fácil, não foi. Hoje, depois de 20 anos de clínica e experiência, de situações em que eu já vi de tudo dentro da clínica, você vai criando expertise, você vai aprimorando a sua técnica. É necessário você ter um ótimo supervisor, supervisora nesse processo inicial em que você vai se lançar aí de modo independente, mas não tão independente. É importante que você se perceba enquanto pessoa e perceba as suas limitações. Nós não saímos prontos da universidade, tá? E é importante que você reconheça isso. Olha lá, a autenticidade. É importante que você perceba e consiga identificar, igual como cliente, consiga identificar quais são as suas fragilidades, tá bom? Isso é muito importante. E aí, dentro desse processo, nós vamos chegar a um termo muito importante que a Moreira fala aqui, lá na página 540, que é o foco dessa fase é a experiência intersubjetiva, gente. Experiência intersubjetiva. Não esqueçam disso. Rogers vem de uma epistemologia humanista, de base humanista. Então, você ter esse olhar sobre o fenômeno, tá bom? A experiência do cliente é o que embasa a conduta do terapeuta acepiano. É o que embasa a sua postura dentro desse processo, tá bom? Aí, caminhando um pouco mais, olha só, vamos chegar lá pela década de 70, já final da década de 70, 1987, né? Quando infelizmente o nosso querido Carl Rogers partiu para um outro mundo. Vamos chegar numa fase que ele chamou de fase coletiva ou interhumana.
Nessa fase, o Roger vai abandonar a psicoterapia individual e vai migrar, ele vai focar o seu fazer, a sua atitude clínica para os grupos, ele vai assumir um trabalho mais coletivo, ele vai deixar a sua psicoterapia individual e vai mergulhar em um universo em que os grupos vão se fazer muito mais para ele, enquanto pessoa, os grupos, o trabalho em grupo de uma forma muito mais significativa para ele, né? Então ele vai chamar essa fase, vai ser chamada de fase coletiva ou interhumana, tá? E, usando aqui as palavras de Virgínia Moreira, concerne as atividades aqui. Nos últimos 15 anos da sua vida, tá? Rogers voltou seu interesse para questões mais amplas, concernentes às atividades de grupo e à relação humana coletiva, abandonando definitivamente a atividade da terapia individual no consultório e assumindo em seu trabalho a definição da abordagem em vez de psicoterapia. Tá bom? E aí, saber que ele vai sair de um fazer específico para um fazer mais abrangente. Uma abordagem. Tá? Ele abandona a psicoterapia e vai para uma abordagem mais coletiva, certo? E aí, nessa fase, propõe a denominação fase interhumana por considerar que coletiva privilegia demasiado uma outra dimensão da existência humana, a social, representada pelo grupo, onde temos a realização desse coletivo, mas que, em geral, suprime o elemento pessoal, individual, justamente o elemento mais importante. Isso aqui é uma crítica, tá? Na verdade, quando a gente fala de desenvolvimento pessoal, quando a gente fala de subjetividade, o que é essa subjetividade? Como que a nossa subjetividade ela é formada? Ela é formada, ela é construída, ela é talhada ali nas nossas relações, tá? Mas não é somente nas relações. É como se as relações elas desenvolvessem competências que nós trazemos de modo endógeno. Então, nós falamos de subjetividade como uma associação de elementos endógenos e exógenos, internos e externos. E quando a gente dá uma ênfase em um e deixa de lado o outro aspecto dessa subjetividade, a gente incorre em erros. Então, é importante que, enquanto terapeutas, vocês possam estar atentos a questões pertinentes ao que diz respeito ao ser biológico enquanto pessoa, que tem uma carga genética, que tem uma carga familiar, que tem antecedentes familiares para um determinado aspecto, e observar também dentro do seu contexto ambiental, o seu contexto de modo geral. Quando nós vamos fechar um diagnóstico, é importante nós atentarmos para estas questões, tá? Psicoterapeuta da abordagem centrada na pessoa também fecha diagnóstico, viu? E é importante você ter esse olhar, tá? Importante você atentar para estas questões, que existem aspectos endógenos e aspectos externos, exógenos, externos ao ser, que vão ali de repente reforçar esse diagnóstico, esse comportamento, esse desenvolvimento, tá bom? E aí essa fase coletiva vai dar um peso a essas questões sociais,
ao meio social. Mas não esqueçam que o pessoal, o biológico é importante também, tá bom? E aí, o rótulo abordagem centrada na pessoa, a ACP, ela vai ser fincada ali com toda a força nessa fase, tá? Finalizando, assim, essa abordagem, eu disse que eu não ia passar de 30 minutos, já estamos em 40 minutos, que eu não queria que fosse muito longo o vídeo para não ficar cansativo, mas finalizando essa divisória, vamos falar numa quinta fase, 20 anos após a morte de Rogers, a gente fala em subdivisões em todos os cantos do mundo, que a gente vai chamar de fase pós-rogeriana ou neo-rogeriana, que são, sabe-se que a psicoterapia centrada na pessoa tem sido utilizada por outros profissionais além de Rogers e continua existindo. Então, cada vertente teórica vai sendo criada e vai sendo expandido, né, de acordo com os objetivos de cada grupo. E aí de cada grupo teórico, de cada local, de cada país, de cada instituição em que aquela abordagem está vinculada. E aí vocês vão ver, quando lerem a apostila, que existe uma diversidade muito grande aí de subdivisões ou de propostas teóricas ligadas à ACP e que tem como e tem como base principal a Carl Rogers e todos os ensinamentos que ele trouxe a todos nós ao longo do desenvolvimento da sua abordagem, tá? Então, nós vamos ver aqui no Brasil, vamos ver nos Estados Unidos, vamos ver na Inglaterra, vamos ver em vários locais, em vários países, subgrupos ou propostas ou linhas, né? De processos terapêuticos com base na ACP, mas que foram se diferenciando ao longo do tempo. E a essa fase nós chamamos quinta fase ou fase pós-rogeriana ou neo-rogeriana. E aí eu quero chamar a atenção de vocês que, por exemplo, existe uma linha ligada à ACP, uma linha chilena, que é chamada a linha do currículo centrado na pessoa. Mas lá na frente nós vamos ter um módulo, vamos ter um capítulo que vai trabalhar a aplicabilidade dos preceitos acepianos dentro da educação. E aí é interessante ver como que nós conseguimos transitar de um aspecto para chegar em outros aspectos dentro da teoria. E aí nós estamos procurando desenvolver isso para que vocês possam ter um olhar, e esse é o objetivo da ACP2, tá, pessoal? É fazer com que vocês possam pegar a teoria e colocar na prática, tá bom? Esse é o grande objetivo nosso. Fazer com que vocês possam ter de forma bem sólida os preceitos da abordagem centrada na pessoa e aplicá-los em várias áreas do fazer psicológico, seja qual área você se identificar, tá? Qual área de atuação, de trabalho, enfim, seja na educação, na clínica, na organização, tá? É possível você migrar da teoria para a prática em qualquer abordagem que você estiver, tá bom? Então, a gente encerra essa primeira aula. Eu gostaria muitíssimo que vocês lessem com cautela e carinho e atenção esse texto. É um texto bem fácil. E fizesse a atividade proposta para que vocês possam me entregar a atividade, tá? De acordo com o cronograma que vocês receberam, tá bom? E aí nós então encerramos e nos vemos no próximo capítulo, na próxima aula. Um beijo a todos, gente!